Eu vou falar sobre o Pogba, velho. O Pogba ele foi avisado pelo Corinthians na questão envolvendo a patrocinadora Master. O que eu quero dizer para vocês é que ele sabe de tudo o que está acontecendo com o Corinthians, tá? Em relação ao ambiente, pressão sobre o presidente. O Memphis, né, tem contato com ele. O Pedro Silveira teve contato, mas ele sabe muito também, através dos seus representantes e dele diretamente, da questão da patrocinadora, tá? O Memphis avisou que a patrocinadora paga em dia, tá? Isso daí é algo que tem acontecido. Só que o Corinthians freou as negociações com o Pogba e o avisou, tá? E o avisou que estava, né, resolvendo um problema envolvendo a sua patrocinadora e por isso não podia dar um passo maior, porque o Corinthians quer ou queria aumentar a proposta para o Pogba. O Corinthians fez uma proposta de 3,5 milhões, o Pogba pediu 4,5 milhões. Depois que vazou aquele contrato do Memphis, eu acho, né, que aquilo que eu imaginava é o que aconteceu, tá? O que eu imaginava? Eu imaginava o seguinte, que esse contrato do Pogba vai dar mais de 5 milhões por mês. Então esse papo que ele queria 3 milhões por mês, eu falei para vocês que não adianta. Isso não é verdade. O Corinthians fez 3,5 milhões de proposta, ele não aceitou, porque ele queria 4,5, lembra que eu falei entre 4 e 4,5? E agora, né, o Corinthians avisou o seguinte, agora não, né? Sei que eu tô falando já aconteceu o que há 2 semanas, mais ou menos, 1 semana, 10 dias. O Corinthians deu um break nas conversas, tá? Deu um break, avisando, né, que precisava resolver, né, um problema com a sua patrocinadora, tal, que opera no Brasil, aquela coisa, e tudo que aconteceu. O Corinthians já sabia o que ia acontecer com a patrocinadora Master antes de acontecer, o que aconteceu antes de acontecer, tá? E o Corinthians, quando a patrocinadora consegue eliminar, o Corinthians não voltou a negociar com o Pogba. Agora, fica a questão, agora não é mais uma liminar, agora a patrocinadora está liberada a operar no Brasil. Liberada, tá? Eu conversei com uma fonte que me disse que o Corinthians ainda está estudando essa situação, quer saber, né? Conversando com a sua patrocinadora, né? O quanto isso é seguro, tá? Para voltar com algumas tratativas. E aí, meu amigo, se der tempo, quem sabe uma dessas tratativas pode ser o Pogba, porque o Corinthians, claro, né? Falou para ele que não precisava esperar, né? E ele, mesmo que não falasse, não ia esperar. Mas o Corinthians falou que, se desse tempo, voltaria com uma proposta melhor para ele. Eu acho que, se o Pogba não fechar com ninguém, e o Corinthians estiver confiante com a sua patrocinadora, lembra que o Corinthians ainda estava atrás de um outro patrocinador? Eu acho que o Corinthians vai, tá? Isso é uma opinião que eu vou dar para vocês, que ela tem, claro, né, uma base de informação. Eu acho que se isso acontecer, o Pogba até lá não acertar com ninguém, quando o Corinthians estiver ciente de que não há risco nenhum mais com a sua patrocinadora principal, a sua patrocinadora master, eu, Samir Carvalho, não é informação, eu não faço opinião minha virar uma informação. Eu acho que o Corinthians vai vir com a grana da patrocinadora master e vai bancar o resto e vai fazer um contrato igual ao do Memphis, de 5 milhões por mês, com metas, aquela coisa toda. O Corinthians vai dobrar os gastos que tem hoje com o Memphis para trazer o cara. Agora, se der tempo, claro. O que eu estou querendo dizer com isso? Resumindo, o Corinthians não vai ficar esperando uma segunda patrocinadora, entendeu? Eu acho que se a patrocinadora master do Corinthians falar, ó, o que eu tenho é isso, vamos cair para dentro, o Corinthians vai cair para dentro, é o que eu penso. O Michael, jogador que se recuperou, deixa o like aqui, tá, gente? O Michael se recuperou de uma lesão de ligamento cruzado no joelho, a famosa lesão ligamentar. E essa do cruzado é pior ainda, né? Sempre leva aí 8 meses, às vezes 1 ano para se recuperar, dependendo do atleta, histórico do jogador. O Michael ainda não foi liberado, tá, para os jogos. Ele não foi liberado para ficar à disposição do Ramon e do Emiliano.
O Michael está sendo preparado para voltar somente na Libertadores da América. Existe uma preocupação do Corinthians com a Libertadores da América, tá? Por isso que no início do ano o Corinthians está rodando bastante o time e todo o planejamento em relação a todo jogador está passando pela Libertadores da América. Então, por exemplo, Hugo Souza, por que não estreou no Paulista? Porque o Corinthians não quer se precipitar e perder o jogador na Libertadores. Gustavo Henrique, por que não estreou no Paulista? Porque o Corinthians não quer se precipitar e está pensando na Libertadores. E assim vai. Michael também. Por exemplo, o Hugo Souza já deve voltar agora, né? Tem tudo para voltar. Não tenho ainda essa confirmação que ele volta, tá? No clássico, no majestoso domingo. Mas é um cara que, se fosse, por exemplo, o que aconteceu com o Garro, se fosse, por exemplo, o que aconteceu, se tivesse, por exemplo, o jogo da Libertadores agora em janeiro, todos eles estariam em campo. Estou falando sério. Hugo Souza, se o jogo contra o Água Santa ontem fosse o jogo da Venezuela, tinha jogado o Hugo Souza, tinha jogado o Garro e talvez até o Gustavo Henrique, tá? O Gustavo Henrique é o único que não dava para cravar, mas os outros sim. E até o Michael ia acelerar o processo, mas é fevereiro, então tá dando para, né, fazer esse processo, tá bom? Então o Michael é importante, né, a gente passar isso para vocês. Outro dia eu vi uma pessoa falar assim: entre o João Pedro Tchoca, vamos falar do time para domingo. Entre o João Pedro Tchoca, eu prefiro o Kaká, por conta da experiência. Não, se for assim, o João Pedro Tchoca vai ser reserva do Manuel, do Henrique, do Caetano. Sabe, as pessoas não... Deixa eu falar um negócio para vocês. Vocês mais novos não vão lembrar. O Corinthians lançou um zagueiro em 90, chamado Marcelo Digian. Jogava muito. Moleque, foi lá e assumiu. O Corinthians lançou um zagueiro no final da década de 90, início de acho que foi 2000, agora não lembro. Anderson. Que experiência ele tinha? Virou zagueiro de seleção. É que naquela época era difícil disputar uma Copa do Mundo para o Anderson, mas ele vestiu a camisa da seleção, foi convocado. O Castan, que experiência o Castan tinha? Sabe, a gente tem que parar com essas... que experiência o Kaká tem? Então, assim, não dá para você falar que o Kaká hoje tem que ser titular pela experiência. Experiência do quê? Não, velho. Experiência de Wilson Batista, quando chega para disputar o Mundial, jogando ao lado de um jovem chamado Fábio Luciano. Eu pergunto, que entrosamento tinha aquela defesa? Você sabe quantas vezes o time campeão mundial do Corinthians em 2000 jogou a escalação do título? Uma vez só. Nunca mais se repetiu aquela escalação. E por que jogaram muito? Entendeu? Tá? Então, velho, não tem experiência. Tem experiência se for bom. Entendeu? Tem experiência se for bom. O Ramon vai de Kaká. Mas eu não tenho medo de dizer que eu iria de João Pedro Tchoca. Acabou. Tá? Isso é... Entendeu? Como eu teria coragem de ir de Cadu e não ia de Donelli?
Entendeu? É isso. E em relação ao Léo Maná, eu improvisaria outro ali no setor, mas não jogaria com ele. É isso. Não, eu colocaria o Rian ali, mas não colocaria ele. Para o jogo de domingo, eu acho que nós vamos de Hugo Souza, acredito que volta. Não tenho ainda, vou trazer essa informação para vocês, deixa eu chegar mais perto, tá? Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Bidu. Ranieri, Carrídio, Alex Santana ou Rian e Coronado. Memphis e Yuri Alberto. Eu acho que essa vai ser a escalação do Corinthians para domingo, tá? Essa vai ser a escalação, eu acredito.